E aí galera, tem bastante conteúdo da Rainha do Caos e do Mago Supremo juntos pra gente comentar, já que estamos nessa vibe do multiverso da loucura. Como tô recebendo muitos pedidos e sempre tem coisa nova saindo, não vamos deixar passar a oportunidade. O de hoje, acredito que seja o conteúdo que muitos fãs mais gostariam de ver relacionado a esses dois. Por isso, separei os 6 momentos que se encontraram pra gente entender bem como foi que aconteceu. Mas sem muita enrolação, vamos direto ao ponto. A Ordem. No terceiro capítulo da Ordem, a equipe de defensores foi corrompida. Namor, Hulk, Surfista Prateado e o Doutor Estranho foram confrontados por uma equipe de Vingadores. Também foi nessa luta que o Namor absorveu a eletricidade lançada pela Vespa e disparou de volta, comentando porque sei que tem uma galera que gosta dos feitos dele, além da força bruta. Quando Mercúrio usou a neve para tirar a visão do mago, Steven disse que um raio de energia seria suficiente para parar o velocista, mas na verdade era apenas uma distração, porque a Wanda queria segurá-lo tempo suficiente para impedir que o olho de Agamotto fosse usado. De acordo com a bruxa, não estava nem perto de controlar o artefato, só precisava impedir que o outro usasse. Ela também disse que o olho de Agamotto serve à luz, verdade e justiça. Se não queria ser usado pelo mago naquele momento, já ficava claro que o comportamento dele era errado. Steven estava enfraquecido, fora de harmonia com a magia. Outro ponto interessante e que evidencia o quão boa ela é o fato de sentir a instabilidade na energia usada pelo oponente. Mas como se tratava do Doutor Estranho, não acreditou que poderia segurá-lo por tanto tempo. Ainda assim, só foi parada quando o Surfista Prateado apareceu do nada, pegando de surpresa. Dormammu. No capítulo 3 de Excalibur de 2004, durante uma conversa com o Charles, o Estranho disse uma coisa muito importante. Ele é um telepata e a paciente naquele momento era alguém que manipula realidades. Se a mente estivesse em conflito, não teria como ajudá-la. As culpas que sentia se tornariam uma arma contra ele mesmo. Em seguida, o mago usou o olho de Agamotto para desvendar qualquer segredo, e os dois partiram para uma viagem na mente a fim de desvendar os mistérios do passado do Magneto e o nascimento dos gêmeos Maximoff. Pouco depois, as chamas de Faltine surgiram e Dormammu apareceu do nada. Charles fugiu enquanto o mago ficou encarregado de segurar o inimigo. Dormammu nem entendia o porquê de ter aparecido ali do nada, mas como viu o mago, deduziu que foi para afrontar. A narração também questiona um ponto curioso. Apenas o poder da feiticeira Escarlate poderia ter trazido esse demônio até aqui, mas por conta própria ou estaria sendo de alguma forma manipulada. Bom, talvez tenha passado despercebido, mas pode ser que desde a Dinastia M a ideia dela ter sido manipulada já estivesse entre os roteiristas. Mojo, a anual dos Fabulosos Vingadores de 2012, é bem diferente porque tem um Mojo envolvido com dificuldades na audiência. As ideias mirabolantes na criação de programas não estavam dando muito certo. Dessa vez pensou em sequestrar os Vingadores para chamar a atenção. De acordo com o vilão, os Vingadores do Sobrenatural são legais e imortais. Um é uma caveira flamejante, ou seja, sucesso na certa. Até perguntaram se dava para colocar o Wolverine no meio, provavelmente como referência ao fato do Logan aparecer em muitas HQs. Inclusive, foi nessa HQ que a Wanda preparava um encantamento que durou 7 horas e talvez tivesse que meditar mais, mas foi interrompida pelo Simon. De repente, aqueles Vingadores corrompidos invadiram a mansão e foram derrotando um por um. O Capitão América foi levado ao reino da insanidade pelo Doutor Estranho, e a Feiticeira Escarlate apareceu bem nesse momento usando um feitiço de aprisionamento, mas foi pega desprevenida pela Satana a mando do Mojo. Depois disso, os heróis foram levados para um tipo de série. Só voltaram à realidade quando o motoqueiro fantasma perdeu o controle e os poderes demoníacos retornaram. A queda provavelmente é o encontro mais famoso dos dois, quando a mansão dos Vingadores explodiu e um exército surgiu do nada atacando os heróis. Quem apareceu foi o Mago Supremo se apresentando para aqueles que só o conheciam pelo nome.
Ali contou o que realmente acontecia. Em sua forma astral, disse que existia uma enorme e poderosa força mágica, colocando todos em perigo. Também pediu desculpas pela ausência, deixando claro que grande parte dos estudos que faz demanda muita meditação e por isso estava em um lugar além de tudo, onde não podia ver o que estava acontecendo e avisar antes que fosse tarde demais. Até comentei no Twitter que é uma ótima justificativa do porquê dele não intervir em várias coisas. Foi aí que o mago e os Vingadores comentaram sobre os gêmeos, que não eram reais, apenas frutos das conjurações e vontades da Wanda. Depois disso, a magia criou um mapa e as equipes seguiram onde a bruxa estava. Foi aí que começou a batalha e o Mago Supremo teve que usar o olho de Agamotto para mostrar a verdade. Foi um duelo muito acirrado e ele teve que recorrer ao artefato. Dinastia M, depois que a verdadeira realidade deixou de existir e se tornou uma onde os mutantes comandavam o mundo e viviam felizes. Durante uma festa, aqueles que entenderam o que realmente estava acontecendo com a ajuda da Layla Miller e Emma Frost resolveram confrontar Magneto e sua família. Mais uma vez, o mago, por meio da sua forma astral, entrou em contato com a feiticeira, que estava em um tipo de dimensão brincando com os filhos. Quando tudo começou a cair, a luta foi ficando cada vez pior. O Mercúrio saiu batendo em um monte de heróis ao mesmo tempo, e o Magneto descobriu que foi ele que pediu para a irmã mudar a realidade. Ela viu o irmão gêmeo sendo morto pelas mãos do Eric. Foi aí que colocou em prática o famoso feitiço que repercutiu pelo multiverso. Chegaram até a dizer que o efeito foi universal. Em um quadro vemos o Mago Supremo tentando impedir ou amenizar os efeitos. No fim dessa saga, ele foi visto em condições pouco favoráveis, mas se não tivesse reagido, talvez a situação fosse ainda pior. Depois disso, em uma conversa com o Fera, ele disse que não ia reverter os efeitos, porque não dava para saber onde começava e terminava a alteração de realidade. A tentativa poderia piorar a situação. E para terminar temos o Exorcismo, quando vimos uma versão corrompida do Capitão América na saga Império Secreto. Aquele conhecido como o herói mais confiável do mundo tentou dominar o país. Aos poucos, os heróis resistiram e lutaram para impedir que o domínio se espalhasse pelo mundo. Mas para Wanda, as coisas ficaram ainda mais complicadas porque passou quase toda a saga possuída por ninguém menos que Chthon. O deus tomou controle do corpo e chegou a dizer que ia devorar o Steven. O mesmo convocou a poderosa Thor para ajudá-lo, acertando a bruxa pelas costas. Mas a deusa teve que sair porque ficou distante do martelo por muito tempo e por isso voltou à sua forma humana. Ainda assim, foi tempo suficiente para o mago preparar o exorcismo e livrar a feiticeira da influência. Essa saga dividiu opiniões, alguns gostaram, outros nem tanto, mas houveram cenas marcantes, como a morte da Viúva Negra e o Homem-Aranha Miles Morales, furioso porque viu tudo de perto. Ele foi um personagem muito presente nessa saga. Mas e aí galera, curtiram o vídeo? Se sim, não esqueçam de deixar aquele like, se inscrever e ativar o sino das notificações para não perder os próximos. Um detalhe que achei super interessante foi o da queda, quando o Doutor Estranho deixa claro que às vezes medita em outras dimensões para continuar seus estudos com a magia. Então ele não tem como ver tudo o que acontece na Terra, o que é uma justificativa do porquê de algumas coisas acontecerem e ele não impedir logo de imediato. Podem deixar suas sugestões porque estou sempre de olho e assim fica mais fácil saber o tipo de conteúdo que querem por aqui. E para quem quiser me seguir nas redes sociais, é só pesquisar pelo @denostalgico. Uso o mesmo endereço em todas elas, então é bem fácil me encontrar. Até o próximo!